Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Ontário Não é Só Toronto, o podcast da Brazilian Wave Canadá. Meu nome é Christian Pedersen e nesta edição queremos saber por que o Flávio foi morar em Ancaster ou Hamilton. Ontário não é só Toronto. Siga a Wave nas redes sociais e ajude e compartilhe nossos episódios com seus amigos e familiares. Neste episódio, conversamos com Flávio Ferreira, que junto com esposa, filhos e netos, mora há 15 anos no Canadá. De Mississauga, que fica a uns 20 km de Toronto, mudou-se para Ancaster, que é um subúrbio da cidade de Hamilton, que fica a uns 60 km de Toronto. Flávio é um empreendedor do setor de importações de produtos brasileiros e compartilha conosco suas experiências e deixa evidente a satisfação com a vida atual. Uma informação interessante para esse episódio, que também vale para o episódio de Sudbury e também o de Ottawa, o Kanata Ottawa, é sobre a amalgamação. Apenas os governos provinciais têm o poder de amalgamar cidades. Por exemplo, em 1998, o governo de Ontário resolveu juntar as cidades de Toronto, Scarborough, Etobicoke, North York, York e também o bairro de East York numa cidade só, que se tornou a cidade de Toronto. Esta é uma decisão controversa, nem todo mundo gosta dessa ideia, mas segundo as explicações é que juntando essas cidades que já são muito próximas ou praticamente grudadas, facilita o governo e a administração delas. Em 2001 aconteceu a mesma coisa em Ottawa. 11 cidades foram juntas ou amalgamadas e formaram a cidade única de Ottawa. E uma dessas municipalidades era Kanata, que era independente e passou a fazer parte de Ottawa. Isso também aconteceu com Hamilton em 2001, quando até então a região chamada Hamilton-Wentworth sofreu amalgamação e a cidade de Hamilton, Stony Creek, Ancaster, Dundas, Glenbrook e Flamborough se juntaram formando a grande Hamilton. Ontário não é só Toronto, o podcast da Brazilian Wave. Olá, Flávio, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado por participar do nosso podcast. Prazer é meu. Você já está aqui há 15 anos, já é um veterano. Cheguei em março, 18 de março Saímos do Brasil no dia 18, chegamos aqui no dia 19 de março de 2006. Por que o Canadá? Eu já havia morado na Inglaterra, nos Estados Unidos também, e já tinha visitado o Canadá. Vim a trabalho uma segunda vez, porque eu tinha que visitar um fornecedor em Michigan, e aí um amigo meu que tinha parentes aqui em Toronto falou, olha, vamos ficar na casa da minha irmã lá, e aí de lá a gente vai para Michigan para visitar seu fornecedor. Eu decidi vir. E nesse período, foi em 2001, eu acabei me encontrando com vários brasileiros, né? Pessoal, era verão, o pessoal fazia churrasco e tal, e aí começava a conversar com eles e perguntar, mas o que você está fazendo aqui? Não, eu imigrei. E aí aquela sementinha, vamos dizer assim, foi plantada no meu coração, que aí depois, em 2005, nós fizemos a aplicação, né? Demorou, na época, 11 meses, que para nós, na época, foi uma eternidade, que hoje é curtíssimo. Você perguntou por que o Canadá, né? Eu já tinha 2 lugares para comparar, né? Tanto a Inglaterra como os Estados Unidos, né? Depois que eu vi o Canadá, eu acho que é o melhor dos 2 mundos. Tem uma pitada UK e tem uma pitada de USA. Né? E você já veio com família e tudo? Já vim com esposa e 2 filhas. Meu filho mais velho ficou no Brasil na época. Já está aqui conosco, mas na época ficou no Brasil. Nós tínhamos uma empresa lá, ele preferiu ficar lá para tomar conta da empresa. Mas viemos os 4, chegamos aqui, né, em março, já estava frio, estava -7, e viemos com roupa de frio de brasileiro, né? Que não adianta muito, né? Quase morri na chegada, mas a gente aprende, né? Você já veio morar direto em Mississauga ou já primeiro passou em Toronto? Como é que foi? Fiz uma pesquisa, não é? Eu queria ficar em hotel. E aí achamos um bed and breakfast em Mississauga, muito bom, né? Um casal que alugava quartos, e o basement dele era um quarto muito grande, que caberíamos nós 4, com boa privacidade, espaço, com banheiro privativo, televisão e tal. E aí
contratei, né, ainda do Brasil, naquela época a internet ainda era muito básica, vamos dizer assim, não tinha tudo que tem hoje, mas aí fechamos e viemos para Mississauga direto e gostamos muito. Tanto é que acabamos comprando alugando primeiro e depois comprando uma casa bem próximo do lugar onde nós chegamos, assim, nesse bed and breakfast, né? E ficamos em Mississauga até o ano passado. E aí, em agosto do ano passado, nós viemos para Ancaster, que é um subúrbio de Hamilton. Um ano antes, nós procurando casa para comprar e tal, encontramos um local muito bom, em que a construtora tinha só 6 terrenos e nós podemos definir a casa como ela seria. Não era uma casa pronta, né? Que era o que a esposa desejava. E aí, então, fechamos o negócio, a casa foi construída e tal, e ficou pronta o ano passado. E aí nos mudamos, dia 28 de agosto do ano passado, de 2019. E foi uma decisão mais do que acertada, porque não tínhamos nem ideia, assim como você e todo mundo, né, do que iria ser o ano de 2020, né? Pois é. Então foi bom, porque viemos para uma casa maior e a família pôde, né? Agora estou aqui com as minhas filhas, mas meu filho está com a esposa também, minha cunhada também veio para fazer college, e a casa comporta todo mundo. E Mississauga, uma casa do tamanho que nós temos hoje, seria muito caro. O bom de morar fora da Grande Toronto, né, GTA, você mora melhor e paga muito menos. Isso falando da residência, mas as cidades são muito interessantes também. São cidades muito mais canadenses, eu acho, do que a GTA, né? Cidades mais próximas de Toronto. Estamos aqui há um ano já, um ano e 2, 3 meses. Estamos muito contentes. Temos muitos amigos aqui próximos, né? Gente que mora aqui em Ancaster, mas temos amigos que moram em Burlington, em Oakville, que é um pulo, vamos dizer assim, para chegar nos Estados Unidos, né? Não que a gente esteja viajando agora por causa da pandemia, mas para ir a Niagara-on-the-Lake, para fazer vários passeios para o norte, para Bruce Peninsula, por exemplo, é mais perto. Então, estamos gostando bastante daqui. Quando você veio, foi um sonho seu, só seu, ou a família veio do mesmo sonho? Foi inicialmente comigo. Quando voltei dessa viagem a negócios, que eu fiquei conhecendo as pessoas que já tinham migrado ao Canadá, eu voltei para o Brasil, né? E disse para minha esposa que eu tinha encontrado, né? Ela não estava comigo. E a princípio ela se sentiu um pouco assim intimidada, mas depois, com o passar do tempo e conversando e tal, se interessou. Ela já tinha morado fora também, nos Estados Unidos, na Califórnia. Aí planejamos então uma viagem exploratória para visitar, e visitamos então Toronto. Tínhamos um casal de amigos que na época moravam ali perto de Markham, Unionville, né? Okay. É uma área muito boa também. E aí aproveitamos para dar uma passeada, visitamos vários casais de brasileiros, né? Viemos como todo mundo vem no início, né? Com muitas perguntas, né? E aí fizemos uma lista de perguntas e fizemos as mesmas perguntas para todos esses casais, né? Para depois poder tabular e fazer as comparações. E aí, com base nisso, nós aí reforçamos então a nossa vontade de vir, né? Então eu não posso reclamar, porque não foi uma coisa forçada. Minha esposa veio também consciente e muito interessada na imigração. Minhas filhas, no começo, ficaram muito animadas, mas ficaram receosas porque é o medo do desconhecido, né? No começo, para elas, foi difícil, porque elas falavam já um pouco de inglês, mas a adaptação na escola faz parte da adaptação ao Canadá. Então, no início, fazer amizades e tal, mas foram 6 meses. Hoje, elas são mais canadenses até do que eu e minha esposa, né? Elas falam entre elas em inglês, não lembram muito do Brasil e têm dificuldade de entender algumas coisas do Brasil, porque quando nós viemos, a mais nova tinha 10 anos, é a do meio, né? A filha mais velha, a filha do meio tinha 15. Mas hoje já estão, a mais velha está com 30 e a mais nova com 25. Então, a família se adaptou muito bem, né?
Meu filho, que veio agora 2, 3 anos atrás, veio também fazer um college de administração e hoje trabalha comigo na empresa, né? Eu tenho uma empresa de importação de alimentos do Brasil. Sim. Quando você recebe o visto para vir para cá, quando você chega aqui, você tá, tipo assim, você se vira, né? Não tem ninguém no aeroporto esperando, não tem nada, né? Você tem que buscar por conta, né? Quando nós chegamos, não tinha ninguém esperando no aeroporto. E eu conhecia somente esse casal que morava lá em Markham, em Unionville, né? Não conhecia ninguém. Aí você tem que sair do zero. E aí sair crescendo e o conhecimento e buscando, né, as opções. Os primeiros 6 meses, 1 ano, foram bem difíceis, né? Mas de muito aprendizado. Eu vim para cá com 50 anos. E já é difícil você vir para cá para arrumar, né, começar do zero. Com 50 anos, mais ainda, né? Mas eu tive a felicidade de ter contato, né, nos primeiros 6 meses de busca por uma colocação aqui no Canadá, com uma pessoa que viu o meu background e me ofereceu uma oportunidade de trabalho no Scotiabank, né? E aí passei 10 anos no Scotiabank, trabalhando na área, primeiro, de caixas eletrônicos, com relacionamento com os clientes que tinham caixas eletrônicos dentro das suas empresas, como a Shell, alguns cassinos, né? E aí depois, quando eu estava no Scotiabank, que junto com 4 amigos eu montei a outra empresa. Então, o começo foi bem difícil, né? Mas, como todo mundo, você tem que começar e tem que se esforçar e dar o seu melhor. E a cada ano que passa, as coisas começam a ficar mais fáceis, porque a adaptação ao Canadá cresce, né? Sim. Eu hoje volto ao Brasil, né? Vamos esquecer a pandemia, mas até o ano 2020, eu volto ao Brasil 1 ano para visitar a minha família, no caso, meu pai, que já tem 90 anos, e para visitar fornecedores da minha empresa. Mas eu, pessoalmente, não tenho vontade de voltar para o Brasil. Não. Não, eu quero voltar porque eu sinto saudade e tal. Eu tenho até, se você me permitir, né? Tenho até uma teoria sobre isso. Casais que no Brasil tiveram a oportunidade de morar em diversas cidades e regiões conseguem se adaptar melhor no Canadá. Ou casais que tiveram oportunidades internacionais, né, de morar em outros países, fazer intercâmbio e tal, quando vem para o Canadá é mais fácil de se adaptar. Imagino, você já teve uma experiência anterior nos Estados Unidos, depois na Inglaterra, acho que já deu uma... Eu trabalhava em banco também no Brasil, né? Uma parte da minha carreira. Aí eu morei em São Paulo, morei em Manaus 2 vezes, fiquei 12 anos lá. Foi até onde conheci minha esposa, nos casamos lá e tal. Morei em Londrina, no Paraná, morei em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O lance da minha adaptação, eu já tive todo um treino antes, né? Além de ter morado fora nos Estados Unidos, na Inglaterra. Pessoas que estão muito ligadas à família e não moraram fora, não tiveram a distância da família, sentem mais dificuldade, eu acho. E o que é natural, não tem nada de errado nisso, não é? Não. Eu passei no Brasil o que muita gente está começando a passar aqui no Canadá, de ter minha família em São Paulo e estar morando em Manaus, que é 6 horas de voo. Eu tenho uma amiga que migrou logo depois da gente, um casal de amigos, né? O Luiz Felipe e a Ellen, que moram em Burlington. Gente muito boa. Ela tem uma frase que às vezes assusta quando ela fala para as pessoas. Ela fala assim: burn your bridges. Esquece o Brasil. Se você vem para o Canadá e começa a comparar as coisas com o Brasil, porque no Brasil era assim, no Brasil era assado, você vai ter uma adaptação muito mais difícil. E eu acho que realmente ela tem razão. Não é que você vai deixar de gostar do Brasil, vai esquecer das coisas do Brasil, mas tem que encarar o Canadá como o Canadá. O Canadá não é o Brasil não é o Canadá. E como é que foi, de repente, trabalhar em banco aqui? Qual a diferença que você viu dos bancos aqui dos de lá? Tem bastante, né? Olha, eu trabalhei, antes de vir aqui para o Canadá, eu trabalhei no Lloyds Bank. Comecei no Bank of London, banco inglês, né, que depois virou Lloyds Bank. E depois eu saí do Lloyds Bank e fui trabalhar no Citibank, que é um banco americano. Deu para vivenciar 2 culturas totalmente diferentes, né? E o que eu notei no Scotiabank e nos bancos canadenses, mais no Scotiabank, né, que foi a minha casa durante 10 anos aqui, muito parecido com o Lloyds Bank, em termos de cultura interna. O Citibank é um banco americano, então tem aquela cultura muito competitiva americana e muito agressiva.
Quanto à comparação com o Brasil, realmente o Brasil, em função da situação econômica que nós passamos, 30, 40 anos, os bancos foram forçados a se modernizar, não é? Então, aquela inflação da época do Sarney, do Collor e tal, que tinha 60%, 70% ao mês, não sei se você se lembra, né? Eu trabalhava na Lego Brinquedos, aquela empresa dinamarquesa, no Brasil na época, né? Uma loucura. Eu era da área financeira, era diretor financeiro, e nós tínhamos tabelas de preço pela manhã e à tarde. Essa dificuldade, essa vivência, não é? Com essas dificuldades, fez com que os bancos brasileiros tivessem que se adaptar e se modernizar. Então, um exemplo é o lance do boleto, que é tão popular no Brasil, e que você paga qualquer conta em qualquer banco, coisa que aqui no Canadá não tem. Não é? Agora está um pouco mais moderno no mundo inteiro, então nem tanto. Né? No Brasil agora tem o Pix, que está revolucionando de novo, mas o Brasil está, em termos de pagamentos eletrônicos, está muito na frente do Canadá. Hoje você deposita um cheque, não sei se já aconteceu contigo, mas eu tenho empresa que deposita um cheque, se você não tem um agreement com o banco para ele liberar logo, uma linha de crédito, vamos dizer assim, você fica com 5 dias sem o dinheiro na mão, enquanto que no Brasil é um dia só. E agora, com essa nova tecnologia que estão implementando agora, é zero, é na hora. Né? Você pagou, entra na hora, sai de um banco, entra no outro. Então é importante. Os bancos aqui atendem às necessidades dos canadenses e estão muito bem. Mas é bem mais calmo entrar numa agência bancária aqui, né? Tão curioso. Não tem ninguém, né? Cadê todo mundo? Não tem ninguém, super porta aberta, não tem nada. Aquelas portas rotatórias que tem no Brasil com detector de metal, não existe aqui. Né? Não. Quando eu contava essas coisas para os meus colegas no Scotiabank aqui, eles ficavam assustados, né? Ficavam impressionados, porque para eles é uma realidade totalmente diferente. O Canadá é ótimo, eu adoro o Canadá, né? Eu sou fã incondicional, só me arrependo de uma coisa, de não ter vindo antes. Eu deveria ter vindo antes. Talvez junto contigo, até antes, né? Tenho amigos que já estão aqui há 30 anos também, e eles dizem que quando eles vieram, eles simplesmente pegaram um voo, chegaram no aeroporto e falaram assim, eu vim porque eu queria morar, seja bem-vindo, carimbou o passaporte, pronto. Né? Velhos tempos. Né? É curioso, quando vocês vieram, vocês trouxeram coisas além de roupa, depois vocês trouxeram algumas coisas mais, um apego pessoal, ou você veio sem? Nós viemos em 4, né? Então, com 2 malas, viemos então com 8 malas, só com roupas. Alguns outros objetos, né? Pessoais. E deixamos no Brasil algumas caixas com alguns objetos pessoais, mas a maioria documentos. Agora, de imposto de renda, que você tem que guardar 8 anos, né? Então, a maior parte documentos. Mas o resto compramos tudo aqui. E Mississauga? Como é que foi o lado bom, o lado ruim de Mississauga, por exemplo? Toronto, né, já que é tão perto. Eu gostei muito de Mississauga. Não vou mentir que eu tenho até saudade de lá, apesar de gostar muito aqui de Ancaster, de Hamilton também. Mississauga fica perto o suficiente de Toronto para que você possa ir a Toronto quando necessário, mas tem tudo que você precisa que Toronto tem. Então, o local onde eu morava era ótimo, né? Todos os supermercados, lojas de marcas. Não sei se você conhece ali em Mississauga, tem uma área onde tem os outlets, Mavis Road e Britannia, né? Sim. Eu morava ali perto, dava para ir a pé. Né? Ali tem o maior Walmart de Ontário, fica ali, né? Também. Então, um lugar muito bom, porque tinha muitas coisas próximas. É bom também porque é uma cidade bem, vamos dizer assim, cosmopolita. Então, para chegar no Canadá e entender o Canadá, você tem que entender que o Canadá é um país de imigrantes e que você vai encontrar gente do mundo inteiro. Então, Mississauga foi bom porque tinha gente do mundo inteiro. Minha filha mais nova tinha um grupo de umas 10 amigas que vinham sempre em casa, gostavam muito da comida da minha esposa, dos bolos e tal. Eram 7 chinesas, uma do Vietnã, uma da Índia e uma canadense. E eu achei ótimo, né? Porque elas se integraram nesse ambiente, que é um ambiente multicultural do Canadá. E que essa é a nossa realidade, né? Você sabe. E agora, em Ancaster, você costuma vir para cá mais constantemente ou já não é tanto? Quando nós mudamos em agosto, meu planejamento, a empresa é em Mississauga, né? Ali bem perto do aeroporto. Então, o meu planejamento era trabalhar de casa 2, 3 dias na semana e 2, 3 dias no escritório e tal.
E com a pandemia acabou ficando que eu estou indo uma vez na semana. Hoje, por exemplo, eu fui, acabei de chegar. E dá para gerenciar. É lógico que tá mais distante agora. Eu acabei trocando de carro, comprando um carro híbrido para diminuir o gasto de gasolina também. Mas tá indo bem, né? Dependendo de como for a situação com relação à pandemia, né, no futuro, agora no ano de 2021, que eu acho que nós vamos ainda manter a situação atual até lá, eu talvez mude a empresa para cá ou não, ou talvez deixe lá porque eu preciso de um lugar que tenha armazém, né? Não sei. E hoje, inclusive, eu divido espaço, você deve conhecê-los, o Peter e o Arnon, da Mellon Hall. A minha empresa é lá com eles, né? Eu alugo a sala deles e a warehouse deles, eu tenho uma área da warehouse onde eu tenho todo o nosso material de marketing e tal. Também alugo espaço para armazenar produtos que nós trazemos do Brasil, produtos secos, né, de alimentos, com eles. Tudo ali, então. É um lugar ótimo, né? E eles são ótimos também, muito amigos, a gente faz toda a parte de logística com eles. Então tem funcionado bem, né? Eu estava lendo sobre Lancaster. Em 1823, era a segunda cidade mais povoada de Upper Canada, região aqui de Ontário. Era mais do que Toronto, mais que Hamilton, só perdia para Kingston. Era uma rota de comércio aqui, não é? Mas tem um lado histórico bem interessante aí. E era uma cidade independente, depois foi anexada a Hamilton. Como é que ela funciona com Hamilton? É meio que um padrão que eu noto em algumas cidades canadenses, né? Mississauga também foi assim. Mississauga foi crescendo e aí absorveu Cooksville, absorveu Streetsville. No caso aqui também, Hamilton foi crescendo até se encostar em Ancaster, que já existia. Então, Ancaster hoje faz parte da grande Hamilton. Eu moro exatamente um quarteirão, 100 metros da divisa de Hamilton com Ancaster. Então, se eu ando aqui um quarteirão, vou até o Tim Hortons aqui mais perto da minha casa, já é Hamilton. E aí nós notamos que há uma diferença muito grande de moradias, vamos dizer assim, entre Hamilton e Ancaster. Pelo menos na área onde eu estou agora, Hamilton, as moradias são mais antigas, como é em Toronto, mais no centro e tal. E Ancaster também cresceu e chegou perto de Hamilton, né? Mas aí as moradias já são mais novas, mais recentes, né? Eu gosto muito daqui, né? É um lugar muito bonito, né? A região de Hamilton tem muitas cachoeiras. Hamilton é uma cidade que fica uma parte próxima ali do Lago Ontário, né, onde tem o porto e tal, tem as indústrias metalúrgicas, mas tem uma parte que eles chamam de mountain, né, que é ali no Niagara Escarpment, que é onde está também Ancaster. Então, Ancaster fica acima da região de Burlington, onde tem Oakville, né? Nós estamos no Escarpment. Então, para chegar em Ancaster, você chega a Hamilton, aí depois a estrada que vai a Brantford faz todas umas curvas subindo na montanha, e nós estamos na montanha. Então aqui é mais frio, neva mais, mas é muito bonito, nossa. Então você está gostando muito aí, é bom. Eu recomendo muito, tenho vários amigos que estão interessados em mudar para cá, tenho amigos brasileiros que já moram aqui. Então tem bastante suporte. Nós estamos pensando, inclusive, eu e outras pessoas aqui que moram aqui na região, mas a ideia é ter um grupo de apoio aos brasileiros que chegam aqui em Hamilton para estudar na McMaster ou no Mohawk College, ou vêm trabalhar na região aqui, e para a gente dar um apoio para eles. Então, nós estamos trocando ideia agora em como montar esse grupo, né? Então, naquele negócio de ter um estatuto e objetivos, temos já uma sala em vista que talvez possa nos ser cedida pela prefeitura de Hamilton. Então, nós estamos conversando e analisando as alternativas para ter esse grupo, para realmente dar apoio, né? A Magda é uma pessoa que trabalha com serviço social e tem muita experiência na área, está aqui no Canadá já há bastante tempo também. Então, nossa ideia é também dar apoio psicológico, vamos dizer assim, para as pessoas que estão aqui, porque as pessoas chegam e às vezes sentem o baque, né? De estar num país novo, a dificuldade de se adaptar. Então, nós queremos dar esse apoio psicológico também. E nós somos poucos aqui no Canadá, brasileiros, né? Eu ouvi um comentário, não sei quem foi, talvez alguém do consulado, que na região de Boston, nos Estados Unidos, tem mais brasileiro do que no Canadá inteiro.
O pessoal do consulado, acho que disse uma outra vez, eram uns 30, 35 mil. Parte de transporte, sei que você tem carro e tudo mais. Se não tivesse carro, daria para se mover legal aí? O sistema de transporte aqui de Hamilton eu acho que é bom, eu não uso muito, minha cunhada que usa mais e a minha nora que mora conosco aqui também, mas não é como Toronto que tem metrô, né? Uhum. Porque a população aqui não é tão grande quanto de Toronto, né? Mas eu acho que é o suficiente, né? Agora, lógico, né? Se você tem um carro, você tem mais facilidade de locomoção, né? Mas é um gasto a mais, então nem sempre as pessoas têm a possibilidade de ter um carro, né? Quando chegam, principalmente, né? Mas o sistema de transporte aqui é bom, e se a pessoa vem estudar, tanto a McMaster quanto o Mohawk College, que são as duas maiores escolas aqui da região, tem várias linhas de ônibus que param na porta e tal, né? Agora, cada família é uma família e tem os seus objetivos e as suas necessidades, né? Conheço muita gente que veio para o Canadá que fala, não, eu quero morar no centro de Toronto, perto do metrô. É uma visão, né? Também conheço outras famílias que disseram, não, eu prefiro ter um carro e morar no subúrbio, porque eu gosto de espaço, eu quero morar numa casa. Cada família para cá, que vem para cá, tem uma necessidade que pode ser atendida, né? E como foi se transformar, trabalhando no banco por tantos anos, se tornar um empreendedor? Como é que foi essa passagem? Foi uma adaptação interessante, porque foi aqui no Canadá, mas eu já era empreendedor no Brasil, não é? Depois que eu trabalhei nos bancos, trabalhei no Grupo J. Macedo, da farinha Dona Benta, lá no Brasil e tal, eu acabei montando uma empresa no Brasil, que ainda existe, inclusive. Então eu já tinha, né? Meu pai foi empreendedor, eu comecei meu primeiro trabalho profissional, foi com meu pai, uma indústria de alimentos. Então era um caminho que eu já queria buscar aqui. E aí, quando eu estava no banco, um amigo me convidou para participar da empresa que é minha hoje, e junto com outros 2 brasileiros. Então nós éramos em 4, e aí montamos a empresa e ficamos todos nós trabalhando no seu trabalho, assim, no seu emprego normal e cuidando da empresa por fora. Até que a empresa cresceu, alguns dos sócios resolveram sair e eu acabei comprando a parte deles e hoje eu estou sozinho na empresa, né? Mas foi um aprendizado bem tranquilo em termos de a parte legal, vamos dizer assim, né? Muito mais fácil você abrir e fechar uma empresa aqui no Canadá do que no Brasil, mas o mercado aqui de alimentos, principalmente varejo, food service também, é bem diferente do Brasil. A minha empresa tem 10 anos já de mercado, eu acho que agora é que eu tenho uma clareza maior dos desafios e dos caminhos onde já tenho os contatos certos, já tenho a rede de amigos profissionais, né? Então está mais fácil agora do que era há 5, 6 anos atrás. A empresa começou como o distribuidor exclusivo da Forno de Minas, pão de queijo, né, que você deve conhecer. Sim. E depois nós fomos buscando outros produtos para complementar a nossa linha de produtos, porque era mais fácil termos mais produtos para fechar um container do que depender só de um fornecedor, né? Então começamos a adicionar produtos congelados, como o pão de queijo da Forno de Minas, no nosso portfólio. Aí começamos a trazer polpa de fruta, da Frutamil, produtos de açaí, da Native Berries, que é uma empresa, apesar do nome ser em inglês, é uma empresa brasileira. E agora já estamos com outros produtos, inclusive produtos secos, temos produtos da Vapsa, que são grãos e vegetais pré-cozidos, então mandioca, mandioquinha, canjica, que o pessoal gosta, né? Temos uma linha de orgânicos, que é a linha que nós estamos atingindo o público canadense, né? De quinoa, 7 grãos, arroz integral e feijão carioca orgânicos, né? E a empresa tem ido bem, nós entramos no 11º ano, né, de vida. Tem espaço para todo mundo, né? O mercado canadense, não de brasileiros no Canadá, mas do mercado canadense, né? Todas as etnias, todas as culturas, é bem interessante, né? Não é tão grande quanto a dos Estados Unidos, mas... E para quem quiser viver em Hamilton, o que você daria de recomendação para ela? Se a pessoa está no Brasil, é importante vir fazer uma visita exploratória, para não ter surpresas.
Difícil agora com a pandemia, eu entendo. Pode contar conosco, né? Tem esse grupo no Facebook que chama Brasileiros em Hamilton, para se inscrever, e as pessoas do grupo são muito solícitas, né? E pode pedir apoio. Tem muita gente do Brasil que nós estamos ajudando, né? Para os que estão aqui no Canadá é tão fácil, né? Principalmente os que estão na GTA, pega o carro e vem, pega o GO Train, vem, né? E pesquisar. As moradias aqui são mais baratas, o custo de vida aqui é um pouco mais barato do que em Toronto, e eu acho que a qualidade de vida aqui é muito boa. Eu não tenho intenção de sair. Né? E a segurança? Porque Hamilton tem, às vezes, uma reputaçãozinha de ter mais violência, às vezes rola aqui uns boatos, né? Para brasileiro não é nada, né? Mas aqui começa, oh meu Deus. Então, olha, assim como Toronto, Hamilton tem em algumas áreas um negócio de gangue e tal, né? Aqui em Ancaster é zero. Ancaster é muito seguro, né? E alguns bairros em Hamilton também são muito seguros. Mas, como toda grande cidade, tem esse problema, né? E de drogas e tal. Então, antes da pessoa vir, é importante a pessoa pesquisar e conversar e interagir e visitar o lugar para não acabar morando num lugar que não é tão seguro assim. E ter também a consciência que não existe lugar perfeito, né? Tem próximo do perfeito, mas... Exatamente. Todo lugar tem seu preço. Então, quero morar em Hamilton. Hamilton é ótimo, mas é longe de Toronto. Se você quer estar toda hora em Toronto, em show, teatro e tal, vai ter que ir de GO Train, né? Faz parte. Mas se você quer ficar perto da natureza, ter as cachoeiras, lugar para fazer caminhada, hiking, que é bem melhor, né? Depende do que a pessoa quer, né? Se a pessoa quer balada, como dizem no Brasil, de ir em boate todo dia, melhor morar em Toronto, do lado do metrô. Né? E como é que foi o primeiro inverno aí, comparado com Mississauga? Olha, eu estava esperando mais neve. Tive já, né? Apesar de não ter sido um inverno tão forte, meu carro atolou aqui na entrada da área onde eu moro e tal, porque estava com muita neve. Pois conta muito os 10 anos, mais de 10 anos de Canadá que eu tenho já de experiência. Então, já peguei muitos invernos aqui. Então, não foi tão forte conosco, né? Porque nós já tínhamos a experiência. Né? Foi bem pior no passado. Eu lembro de 2007, 2008, por exemplo, foi... 2008, eu morava em Mississauga. Teve um dia que nós chegamos em casa, fomos na casa de uns amigos brasileiros. E quando chegamos em casa, a porta da minha garagem, uma townhouse, uma garagem pequena e tal, estava na metade de neve. Nossa. Eu e a minha esposa tivemos que ir com a pá tirar, perdemos ali 1 hora mais ou menos tirando a neve para poder parar o carro na driveway, nem entrar na garagem. Por enquanto, né, um inverno só aqui na região de Hamilton não foi tão sério assim. Eu estou sentindo mais neblina, né, porque nós estamos na montanha, então é natural, né? Você está mais alto, as nuvens e tal, dependendo da situação do tempo, a nuvem desce, então fica com mais névoa, né? Com neblina. E para encerrar, o que o Flávio de hoje diria para aquele Flávio que chegou aqui a primeira vez, ou está mudando com a família? Que conselho você daria para ele? Olha, essa é uma ótima pergunta. O que eu diria... Eu me preparei tanto antes de vir, então eu não posso nem dizer, se preparem mais, porque nós 2, 3 anos de preparação, né? Não só eu, como minha esposa, as filhas, colocamos na escola de inglês e tal. O que eu diria foi assim, olha, você tem que ter muita paciência e muita resiliência, né? Acho que essa palavra em português, né? Porque no começo vai ser muito difícil, mas depois as coisas se ajeitam. Então, esse conselho que eu daria para mim 15 anos atrás, eu daria agora para os brasileiros que talvez estejam no Brasil hoje nos ouvindo, né? Tenham paciência, se preparem bastante, melhorem o seu inglês. Eu tenho certeza que você concorda comigo nisso, né? Não pense que o seu inglês que você está no Brasil, na cultura inglesa, no IASES, não importa, né? Escola. Não, eu estou no último nível da cultura inglesa no Brasil. É pouco. É horrível, né? Chega aqui e não falo nada. Eu até que não passei muito isso, porque eu passei essa situação nos Estados Unidos. Quando eu fui para Michigan, fui fazer um estágio lá, nessa situação, né? Último nível da cultura inglesa, falei, não, eu sei falar. Cheguei lá, eu não entendi o que eles falavam na empresa onde eu fui trabalhar, eu não entendia o que eles diziam e eles não entendiam o que eu dizia.
E aí passei os primeiros 3 meses de muito sofrimento, né? Então, sugestão é, se preparem, né, o máximo possível, façam contato com brasileiros aqui e peçam ajuda, porque os brasileiros aqui estão dispostos a ajudar. Mas não peçam aos brasileiros que se esforçaram para vir para cá dentro da legalidade para te indicarem caminhos ilegais. Se você vem para o Canadá, venha para respeitar as leis do país. O Canadá é um país ótimo, maravilhoso. E é o que é hoje porque todas as pessoas que aqui moram, das várias culturas e várias etnias, estão aqui porque respeitam as leis aqui do Canadá e a maneira como o Canadá é a cultura canadense. Eu fico muito triste quando eu vejo brasileiros orientando outros para vir para cá de maneira ilegal. Eu não acho isso correto. Eu acho que todas as pessoas podem ter seus sonhos, têm todo o direito, mas tem que fazer as coisas de acordo com a lei. No Brasil, aqui no Canadá, nos Estados Unidos, onde for. Em nome da equipe da Wave, agradeço ao Flávio pela entrevista. Foi um papo muito interessante e informativo. Se você chegou até aqui, a gente agradece a sua audiência e pede para você compartilhar e dar uma curtida no nosso episódio e também ouvir os outros episódios se você não ouviu ainda. Ontário não é só Toronto, é uma realização da BRZ Group Inc. We would like to acknowledge funding support from Ontario Creates, OCOMDC, an agency of the Government of Ontario. Nous tenons à souligner les soutiens financiers de l'Ontario Creates, OMDC, un organisme du gouvernement de l'Ontario. Visite o nosso website wavemagazine.ca e nos siga nas redes sociais. The views expressed in this podcast are the views of the interviewee and not necessarily reflect those of the province.